E aí, pessoal, desde que o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP 984, a dita MP do Flamengo, a gente vê muita gente se movimentando, criticando uma ou outra situação, mas de concreto a gente não vê muita coisa. A gente vê naturalmente que os clubes estão preocupados com situações envolvendo finanças, necessidade de busca de receitas, salários atrasados, enfim, dificuldades inerentes do que a gente está vivendo, da grande crise que a gente está vivendo. E o Flamengo, de certa forma, trabalhando de uma maneira geral. O Flamengo foi o primeiro clube a jogar porque forçou jogar e ninguém pode dizer que não. E assim acontece, de um modo geral, né? De um modo geral, quando o assunto é Flamengo, e isso é histórico. O Leonardo Meneghetti, no canal do YouTube dele, hoje, fez um conteúdo que eu achei muito interessante, porque ele tem levantado o nome de Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, como o nome principal em matéria de possibilidade de unir lideranças do futebol brasileiro buscando algo maior. E essa reflexão, em cima de uma informação muito legal que a gente teve hoje, que o JB trouxe no programa Os Donos da Bola, nos coloca numa nova realidade, numa nova leitura. Por quê? Porque eu fui buscar também o que está sendo feito para unir o futebol brasileiro e o que está sendo feito mais do que isso, de concreto, não para unir, mas já para melhorar. E aí a gente chega em alguns pontos que cada vez mais indagam a gente a querer entender por que o Flamengo tem esses benefícios, por que essa relação com o Flamengo é um pouco diferente. Vamos à primeira informação, trazida por JB Filho, repórter JB Filho no programa Os Donos da Bola. O presidente Romildo Bolzan pegou o telefone, ligou para o senhor Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e disse: vem cá, por que não fazer em nome dos clubes? Por que essa ação única e exclusiva de pressionar uma MP que só favorece um clube? Do ponto de vista prático, favorece um clube. Por que não tentar isso de forma conjunta para tentar melhorar o futebol brasileiro? Esse foi o motivo. Cordial, o presidente Romildo é muito cordial. Nessa linha foi a ligação. Nessa linha foi a ligação. Por quê? Porque o presidente Romildo sabe que ele, junto com os outros clubes, vai ser mais forte do que se ele tentar legislar em causa própria. Tentar buscar uma coisa para o clube. Ele sabe disso. Ele tem experiência política, ele sabe. E ele tomou frente nisso. E, de certa forma, peitou o Flamengo, algo que ninguém tinha feito. Todo mundo fica falando, mas ninguém tinha feito. E quando isso acontece, tu começa a mexer quem está em volta. Tu começa a dizer o seguinte: ó, tá aí uma ação que pode, de fato, melhorar o futebol brasileiro. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, projetos de lei que estão lá circulando de 2015 e 2016 que sequer foram votados. O Flamengo foi lá tentar? Claro que não. Claro que não. Entendeu? Agora, por exemplo, saiu de pauta uma medida que também ajudaria os clubes nessa relação da pandemia com o contrato de jogadores. Tiraram de pauta. Os clubes trabalharam? Não. Então o presidente Romildo, entrando nessa situação, parece que começa a movimentar situações importantes, começa a movimentar também a necessidade de dizer o seguinte: ó, ou a gente busca algo minimamente igual entre os clubes, ou nós vamos rachar de vez, e aí seja o que Deus quiser. O Flamengo está fazendo isso. Hoje o Flamengo, por exemplo, a Globo tentou reverter ainda a questão da MP e o Flamengo ganhou na justiça e vai transmitir o jogo contra o Boa Vista na próxima quarta pela TV, ou Flá TV, que é uma TV lá do YouTube do Flamengo. Vai transmitir o jogo por lá, dando risada de todo mundo, todos que tinham contrato de uma MP que curiosamente atinge única e exclusivamente só um clube. Esse é o Flamengo? Eu vou discutir o Flamengo. O Flamengo, eu quero que passe longe desse canal aqui. Esse canal aqui é papo de gremista para gremista. Mas esse canal aqui tem no protagonismo do presidente do Grêmio pelo menos um embrião de uma ação fundamental: peitar essa soberba do Flamengo. E isso precisa ser feito logo. Isso precisa ser feito logo. Então eu preciso saudar a ligação do presidente, que inclusive teve a concordância nas alegações que o presidente, do próprio presidente do Flamengo, que talvez tenha pensado: pô, realmente eu podia ter feito algo pensando também em outros clubes, ou pelo menos ter trazido para a discussão outros clubes para a gente poder evoluir. Essa realidade é uma realidade fundamental para quem quer evoluir. A principal evolução do futebol brasileiro foi feita através do Clube dos 13. Lá, quando teve a Copa União, em 1987. Foi lá. Foi a principal. Mas, ao meu ver, a partir,
sobretudo de 2011, 2012, quando derrubaram o Clube dos 13, inclusive com uma participação ruim do próprio Grêmio, da direção comandada na época pelo presidente Paulo Doni, que acabou, na minha visão, fazendo uma leitura errada dos fatos ali, fez uma leitura errada, acabou rachando o Clube dos 13 e de lá para cá o que aconteceu? Um distanciamento gigantesco entre alguns clubes e outros. E isso pode refletir muito mal nos próximos episódios. A gente precisa conter rápido isso. E isso é o que o presidente Romildo começou a fazer a leitura. Ele tem trabalhado também em cima de deputados para tentar melhorar e acelerar esses processos de legislação que estão lá parados, mas sem o apoio dos outros clubes talvez isso não consiga. Esse peitaço que ele deu no presidente do Flamengo precisa acordar os outros dirigentes e todos se unirem por um futebol melhor. Isso é o que a gente espera. E me parece que o presidente Romildo, com o seu protagonismo, pode fazer isso. É por aí. O caminho é esse. E isso a gente vai, sempre que puder, pedir ao presidente do Grêmio que faça o que fez na última semana. Peite quem pensa em si antes de pensar no futebol brasileiro. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.